Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Muito bom com essa animação da Camila. Vamos então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a gente vai entender, primeiro, como surgiu esse medo de não agradar, esse medo de estar sempre, digamos, disponível para todo mundo e como você combate isso. E para a gente começar, é muito importante você ter a consciência que esse comportamento de estar sempre querendo agradar é um peso muito grande. Alguém aqui se identifica com isso? O medo de sempre estar disponível, o medo do que os outros vão pensar se eu fizer tomar tal decisão, isso é um peso muito grande. Coloca aqui, eu quero saber quem aqui se identifica com isso. A Camila é de Belo Horizonte. Oi Camila, bom dia. JP Braga também por aqui, a Eloide chegando, a Lua também, bom dia. A gente está falando sobre o medo de não agradar. O medo de não agradar é algo, já que se identificou, a Camila também, legal. Bom dia, Daniel, seja bem-vindo. A Zenilda, já fiz isso muito na minha vida, hoje já não faço mais. Muito bom. A Lídia se identificou, a Lola também. Que bom que vocês estão reconhecendo isso. O primeiro passo sempre para a gente vencer um medo, para a gente superar um problema, é a gente reconhecer que isso existe, como a Jaqueline está fazendo aqui. Ótimo, é isso aí. Reconhecer que existe o problema. A gente precisa entender também que esse medo de não agradar, teoricamente, não nasceu com você. Você não nasceu com esse medo de não agradar. Teoricamente, e eu boto sempre ênfase nesse teoricamente, porque você vai entender daqui a pouquinho. Teoricamente, a criança quando nasce, ela não tem esse medo de não agradar. Por quê? Se você olhar para uma criança, olhar para um bebê, e você foi um bebê, você vai entender que o bebê, ele tem as atitudes dele, dentro do contexto, da idade, do universo dele, e ele não está preocupado se, por exemplo, nossa, eu regurgitei aqui, e, nossa, será que a mamãe vai ficar brava comigo? Será que a titia, a vovó vai ficar brava comigo? Não, o bebê não tem isso. Então esse medo de não agradar é um medo construído. Escreva aqui, medo construído. É um medo construído através do quê? Das suas experiências. Isso, ele ainda não conhece sentimento, atua com espontaneidade, exatamente. O bebê, ele não está preocupado com isso. Só que hoje, você adulta, você se preocupa. Nossa, se eu fizer tal coisa, o que as pessoas irão pensar? E isso é uma grande prisão. Aliás, como todo medo imaginário, escreva aqui, medo imaginário. Todo medo imaginário é uma grande prisão. Porque existem, eu gosto sempre de explicar isso, sobre o medo. Eu ajudo pessoas, ensino pessoas a dominar os seus medos através da blindagem emocional. Dominar os medos... Para dominar os medos, a gente precisa entender que existem dois tipos. Existe um medo real. Obrigado pelas bolinhas, os balões aí, não entendi. Esse Instagram às vezes é meio maluco. Bom dia, Tati, seja muito bem-vinda. Existe o medo real, e o medo é uma emoção. Escreva aqui, medo é uma emoção. Uma emoção serve para nos proteger. Existe uma diferença entre emoção e sentimento. Emoção é um processo automático de proteção que faz o quê? Com que a gente haja para garantir a nossa sobrevivência. Isso é emoção. Existem 7 emoções básicas, mas eu sempre destaco 3. As 3 emoções que estão por trás, digamos, da maioria dos nossos problemas. Anota aí agora. Anota para você não esquecer. Raiva, tristeza e medo. O medo é uma emoção. Raiva, tristeza e medo. Então o medo é uma emoção. O medo é uma emoção. Então existem 2 tipos de medo. Lembra que eu te falei? O medo serve para nos proteger. Existe o medo real.
que ele vem e nos protege, ele nos alerta. Então vamos imaginar o seguinte, você está andando numa trilha com muita natureza, mas é uma trilha erma, é uma trilha um pouco escura, e aí você está perdida naquele momento, você se perdeu naquela trilha. E aí você começa a ouvir algumas coisas diferentes. É natural que você sinta medo, porque esse medo que acontece, ele é real. Isso que eu estou te contando aconteceu comigo há, 10 dias atrás, nem isso. Eu estava de férias, eu gosto muito de correr em lugares que eu não conheço, e aí eu me meti numa trilha lá, fui andando, fui correndo, até um momento que aquilo começou a ficar meio mata fechada. E aí começou a ficar numa trilha bem estreita. Bem estreita. Eu até gravei um vídeo, porque foi um recurso que eu encontrei para controlar, para dominar o meu medo naquele momento. Claro, eu não fiquei apavorado, mas me deu um pouco de medo, por quê? Porque eu comecei a imaginar, olha só, eu comecei a imaginar que poderia ter uma cobra ali, que poderia ter, né, algum buraco que eu não visse, poderia me machucar e ficar preso ali. Então o medo veio para me alertar. E aí o que acontece? A partir dali, todos os meus sentidos eles ficam aguçados, exatamente para me proteger. Só que depois que, digamos, eu consegui sair dessa trilha e sair muito bem, esse medo foi embora. Por quê? O medo real ele vem, te alerta e vai embora. Faz sentido? Escreva aqui, medo real. Esse é o medo real. O problema são os medos imaginários, como esse que estava me dominando. Nossa, se tiver uma cobra aqui, essa cobra me pegar, me enforcar, eu comecei a imaginar, e aí eu controlei. Aí eu falei, vou gravar um vídeo aqui, falando sobre medo, porque isso vai me trazer de novo para o presente. E a gente domina o medo, presta atenção, uma técnica, é você voltar para o presente. E isso, Carmen, pior são os medos imaginários. Imagine se lá nessa trilha eu deixasse esse medo imaginário tomar conta de mim. Provavelmente, claro que eu vou exagerar aqui, provavelmente eu estaria lá até agora. Eu estaria lá até agora. Por quê? Porque a minha mente ia começar a criar um monte de situação. A melhor maneira, um dos recursos, né, que eu ensino inclusive no programa Blindagem Emocional é voltar para o presente, você estar no presente. Então quando eu gravei o vídeo, eu liguei a câmera aqui do meu celular e comecei a gravar um vídeo, isso me trouxe para o presente, a minha mente se acalmou e eu consegui sair dali. Tudo bem? Então esse medo de não agradar é um medo imaginário. E como todo medo imaginário, é uma grande prisão. É uma grande prisão. E o que eu quero que você compreenda aqui? Existe um custo hoje muito alto de você manter esse medo de não agradar na sua vida. Escreva aqui, custo alto. Existe um custo alto de você manter esse medo de não agradar, esse medo de desagradar as pessoas, essa necessidade de agradar todo mundo o tempo todo. Existe esse medo e isso tem um custo muito alto na sua vida. Por quê? Porque quando eu preciso agradar todo mundo, eu estou o quê? Priorizando todo mundo, menos quem? Faz assim, ó. Você não se coloca como prioridade. E aqui, entenda, você não muda a sua vida se você não se colocar como prioridade. Não há como. Ô gata, mas eu tenho tantas coisas para fazer e quem sabe eu me encaixe aí nessa agenda e eu vou mudar minha vida. Não, você não vai mudar a sua vida. A mudança de vida que você precisa ter e que você quer ter e que você merece ter, ela passa por você se priorizar. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Essa mudança que você deseja na sua vida passa por se priorizar. Não há como. Mari, aprendi a priorizar-me. A gente consegue, sim.
Mas é um desafio você quebrar muitas vezes, né, Mari, um padrão que todo mundo se acostumou com você servindo e não você, digamos, sendo servida, você sendo colocada como prioridade. E é aqui que normalmente as pessoas desistem. Por quê? Porque o medo de não agradar, como eu disse, teoricamente você não nasceu com esse medo, é um medo construído. Teoricamente, você vai entender daqui a pouco teoricamente. Teoricamente, você não nasceu com esse medo. Porém, você precisa compreender que esse medo é a consequência de, e eu quero que você escreva aqui, feridas emocionais. Esse medo de não agradar é a consequência de alguma ferida emocional. Existem 5. Para quem fez a aula secreta no final do ano passado de feridas emocionais, vai lembrar muito bem quais são as 5 feridas, mas eu vou repetir aqui para quem não fez. Existem 5 feridas emocionais. Eu quero que você escreva aqui: rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Vou repetir: rejeição, abandono, humilhação, injustiça e traição. São as 5 feridas emocionais. São as 5 feridas emocionais. E normalmente, presta atenção agora, para quem aqui se identifica com o medo de desagradar as pessoas, a necessidade de agradar todo mundo. Eu fiz essa pergunta no início, algumas pessoas responderam, né, se identificaram. Normalmente, esse medo de não agradar, essa necessidade de agradar, não vem, normalmente, não estou dizendo que ela não possa vir, mas normalmente ela não vem da ferida, por exemplo, da traição. E também não vem da ferida da injustiça. Ela vem normalmente ou da ferida da rejeição, uma chance muito grande, ou da ferida do abandono, uma chance também muito grande, e também da ferida da humilhação, também uma chance muito grande. Essas 3 feridas emocionais criam esse medo de não agradar. Então essa necessidade de sempre estar o quê? Estar sendo bem vista pelas pessoas ao meu redor. E por que vem exatamente dessas 3 feridas emocionais e não vem das outras 2? Vamos entender. Pensa o seguinte: para nossa mente, tudo se trata, escreva aqui, de sobrevivência. Sobrevivência. Obrigado, ó, Tati escreveu, a Jaqueline também, todas as feridas aqui. Boa, obrigado. A Carmen, medo de agradar, tenho medo de ser rejeitada. Provavelmente, ferida da rejeição, Carmen. Provavelmente. Obrigado, Jaque, também. Isso tem a ver com algo que aconteceu, alguma experiência que você viveu. Por quê? Quando você, por exemplo, vamos imaginar que você está andando de bicicleta, caia e sofra um acidente bem traumático. Você sempre vai se lembrar desse acidente. E a partir desse acidente fica o quê? Uma lição, fica um aprendizado. Faz sentido? Fica um aprendizado. Vamos imaginar que você se machucou porque você pegou a sua bicicleta e desceu por uma ladeira. E aí você perdeu o controle, e aí caiu e se machucou. A tua mente criou ali um aprendizado que pode ter várias interpretações. Uma delas, por exemplo, jamais desça de novo de bicicleta por uma ladeira. E aí você nunca mais vai descer de bicicleta pela ladeira. Fica esse aprendizado, porque lembra, o medo te alerta. O medo vem para te alertar, o medo é uma emoção. Então, quando você, por exemplo, a Carmen falou assim, o medo de ser rejeitada, é porque ela provavelmente já sofreu a rejeição. E a rejeição, a ferida da rejeição, presta muita atenção aqui. Lembra que eu falei que, teoricamente, você não nasceu com esse medo de não agradar? Por que eu enfatizo tanto teoricamente? Porque
Talvez você tenha sofrido a rejeição na gestação, quando você estava na barriga da mãe. Então essa rejeição vivida faz com que a sua mente crie uma interpretação de que você não pode ser rejeitada, porque a dor é muito forte. Muito forte. E com isso, uma maneira de você não ser rejeitada de novo é o quê? É você ser bem vista pelas pessoas. E existe maneira melhor de você ser bem vista pelas pessoas, pela família, pelos seus amigos, pelo ambiente, do que você ser uma pessoa prestativa? De você ser uma pessoa que faz tudo para todo mundo, uma pessoa que não diz não. Você fala para ela o seguinte: olha, dá para você vir aqui fazer uma faxina na minha casa porque eu tô com preguiça, eu quero assistir Netflix, e você diz sim? Tem pessoa melhor do que essa? Não, né? Não. Claro que eu estou usando aqui um exemplo extremo e até sarcástico, mas é só para você entender um mecanismo que existe na mente de alguém que tem esse medo de desagradar as pessoas. Por quê? Porque ela já viveu a rejeição, por exemplo. A ferida da rejeição, ela está aberta ali. Então é esse medo de ser rejeitada de novo que faz com que ela aceite não se colocar como prioridade. É por isso que ela aceita fazer tudo pelos outros e ela não se vê. E isso tem um custo muito alto para a sua própria vida. Por quê? Porque é a sua saúde que vai ficando debilitada, é você que não tem tempo para si mesma, você não consegue, muitas vezes, terminar aquilo que você se propõe para você. Alguém aqui se identifica com isso? Você começa, você tem um monte de plano, você começa, mas nunca consegue ter consistência. Por quê? Porque você está olhando sempre para todo mundo, porque você não quer o quê? Desagradar essas pessoas. E aí vem, por exemplo, por conta dessa ferida da rejeição, assim como a ferida do abandono. Talvez lá na tua infância, nos primeiros anos de vida, a ausência emocional da mãe, e aqui existe uma diferença entre presença emocional e presença física. Presença física eu posso estar do seu lado todos os dias, mas eu estou lá, por exemplo, no meu celular, eu nem interajo com você, eu não estou preocupada com você. Isso é diferente de presença emocional. Presença emocional é quando eu estou ali junto com você, eu estou querendo saber como é que você está, eu estou ali junto com você. E para a criança, aí você tem que olhar sempre para a criança que você foi. A sua criança talvez tenha vivido esse abandono. E aí por diversas circunstâncias, e aqui não cabe julgar. Por exemplo, a mãe, principalmente, ou o pai, não cabe julgar. Porque talvez a sua mãe tenha te abandonado porque ela precisava trabalhar. Ela precisava trabalhar. Só que você, uma criança, precisava da mãe. Você precisava da mãe. E aí quando não existe isso, esse abandono, quando existe na verdade esse abandono, eu não quero sentir essa dor. E é essa dor da tua criança. A tua criança não quer sentir de novo essa dor. E o aprendizado ficou aqui na sua mente. E aí o que acontece? Existe melhor maneira de você não ser abandonada do que você fazer tudo para todo mundo? Vou dar o exemplo de novo. Você pode vir aqui na minha casa, limpar a minha casa, faxinar a minha casa, porque hoje eu quero só assistir Netflix? Claro que eu vou. Eu vou por quê? Porque a minha mente, ela acredita que se eu disser não, peraí, que isso é um absurdo. Você quer que eu vá na sua casa fazer faxina enquanto você fica assistindo Netflix no sofá? Não vou. Só que para sua mente, que viveu aquela dor do abandono, ela controla você. É como se ela dissesse para você o seguinte: olha, ô gata, vai lá, porque senão a fulana, o fulano, não vai mais olhar para sua cara e vai te abandonar. E você sabe como dói isso. Tudo bem? Faz sentido? Alguém está aqui se identificando com isso? Assim como a ferida da humilhação. A ferida da humilhação é aquela ferida que é criada a partir de uma relação, muitas vezes tóxica dentro da casa na infância, onde você sofria
de violência física, violência verbal. E isso se estende, por exemplo, para a escola, e aí você talvez tenha sofrido bullying. Então, toda essa carga negativa que você recebeu, se você sofreu essa ferida da humilhação, faz com que também aquela dor, ela foi o que é armazenada aqui como uma interpretação na mente. E aí, a melhor maneira de eu não ser humilhada de novo é o quê? Eu vou ser uma pessoa prestativa para todo mundo. Vou de novo usar o exemplo que eu estou usando aqui. Ô gata, dá para você vir aqui limpar minha casa, fazer faxina na minha casa, porque hoje eu quero ficar aqui deitada assistindo Netflix? Se eu sofri aquelas humilhações, eu quero ficar de bem com você, eu quero ficar de bem com o mundo, eu não quero que aquilo doeu muito para mim. E aí o que eu falo? Claro, vou aí faxinar a sua casa e pode ficar aí tranquila assistindo Netflix, eu vou até fazer um suquinho para você, fique tranquila. E qual é o grande problema disso? Talvez nesse dia eu tinha planos para mim. Eu tinha um plano, por exemplo, de fazer um passeio, eu tinha um plano de estudar, eu tinha um plano de ir à academia, eu tinha um plano de descansar, porque você merece também descansar, eu tinha um plano de descansar. Mas aí, por exemplo, é a minha mãe me chamando para faxinar a casa dela, é o meu filho fazendo isso comigo, é o meu marido, E aí você não vive. Você está entendendo o custo alto que existe em querer agradar todo mundo? É um custo muito alto e que te adoece. E eu quero que você entenda isso, que te adoece sim. Isso pode te adoecer. Porque ninguém aguenta só cuidar dos outros e não ser cuidada, seja por si mesma ou pelos outros. Por exemplo, num relacionamento, por que muitos relacionamentos não dão certo? Muitos não, a maioria não dá certo. Por quê? Porque você encontra um parceiro, uma parceira que só quer ser cuidada, que só quer ser cuidado. Não existe a recíproca. Agora, presta atenção no que eu vou te falar para você não culpar apenas lá o teu parceiro, a tua parceira. E não olha para ele agora, hein? Não olha para ele agora ou para ela. Mas você também é responsável por isso. Sabe por quê? Senta que fichas irão cair agora. Deixa eu ler aqui uns comentários antes das fichas caírem aqui. Tem vários comentários aqui. A Simone se identificando. A Carmen, a pessoa quer agradar a todos para não sentir rejeição. Exatamente. Exatamente. Porque ela... E aí, Carmen, porque ela já sentiu essa rejeição. Porque se ela não tivesse sentido essa rejeição, para ela não seria um problema. Tudo bem? A Eloíde, gata, com suas lives aprendi tanta coisa. Agora falo não sem medo e não estou preocupado em agradar os outros. Estou focando em mim. Eu fazia de tudo para ajudar quando me pediam algo. Que legal, fico feliz que você está conseguindo falar esse não, Eloíde. Que legal, fico muito feliz. E quando eu falo isso do não, né, de você às vezes dizer não para as pessoas, não significa que você não possa ajudar porque você quer ajudar alguém. O problema é quando você faz algo onde você não quer fazer, onde você está tirando, digamos, você está, como eu falei, você, sei lá, tem um compromisso que é importante para você e aí você troca isso por uma coisa que talvez não tenha tanto peso para outra pessoa. Entendeu? A Tati, pior que só tinha medo da rejeição da minha mãe, mas sempre deixei de fazer porque sentia vergonha e medo de ser humilhada. São duas feridas, olha só, duas feridas que talvez você carregue aí. E aí, para quem fez aula secreta, vai lembrar, a gente não tem apenas uma ferida, mas existe uma ferida de origem. Existe uma ferida de origem. Tudo bem? Fichas vão cair agora. Fichas vão cair agora. Por quê? Lembra que eu te falei há pouco que numa relação você tem que ter uma reciprocidade. Existe uma lei da constelação sistêmica e familiar que diz que é dar e receber. Isso em qualquer relação e numa relação amorosa principalmente. Então assim, eu preciso
dar o meu melhor e receber o melhor do meu parceiro ou da minha parceira. Isso equilibra o sistema. Só que a maioria dos sistemas, dos relacionamentos, não tem isso. E aí é onde você talvez vai se chocar. É que você tem culpa nisso. Você tem culpa nisso. Ô gata, não, eu não tenho culpa. O meu marido, a minha esposa, blá blá. Não, presta atenção. Você tem culpa nisso. Por quê? Porque através da sua ferida emocional, você atende a um padrão de comportamento. Então você busca para a sua vida pessoas que vão, presta atenção, que vão pedir, entre aspas, para você, que você seja essa pessoa que não se prioriza. Então assim, é como se você trouxesse para a sua vida um parceiro sempre que vai precisar de alguém como você, talvez, mais forte. E aí, qual é o perigo disso? Aí existe uma outra lei da constelação sistêmica e familiar, que existe a hierarquia. Tem muita esposa, mais esposa do que maridos. Eu vou falar pela minha experiência como hipnoterapeuta. Existem muitas esposas, namoradas, que são mães dos seus maridos, dos seus parceiros. Alguém aqui se identifica com isso? Você se vê mais como mãe do seu parceiro, do seu namorado, do seu marido? Isso é muito comum. Mas é muito comum. E aí, quando eu falo da culpa, né, é uma culpa inconsciente, tá? Mas você buscou essa pessoa. Por quê? Porque esse é o teu padrão. Porque do momento que você sofreu a rejeição lá atrás, quando você sofreu aquela rejeição lá atrás, por exemplo, na barriga da mamãe, você aprendeu o quê? A fazer tudo para todo mundo, a dizer sim para todo mundo, dizer não para você. Você não consegue dizer não para os outros. E aí você vai trazer para a sua vida alguém para que você continue mantendo esse padrão, porque a sua mente entende que esse é o padrão. Esse é o padrão. Ó, já que se identificou, a Lisiane, por isso eu terminei. A Eloide, sim, temos culpa porque somos nós que permitimos. Exato. Mas como é que eu mudo isso? Agora vamos prestar atenção, porque agora que você vai começar a entender como dominar esse medo de não agradar. Você precisa mudar o padrão. Você precisa mudar esse padrão. Você precisa quebrar esse padrão. Porque senão você vai sempre trazer para a sua vida essas pessoas. Você vai ter sempre amigos, relacionamentos, familiares tóxicos que estão sempre o quê? Exigindo de você coisas e que você vai atendê-los, mesmo quando não quer. Mesmo quando não gostaria. Mesmo quando você tem outras prioridades. E aqui eu vou enfatizar de novo, você só muda a sua vida quando você se prioriza. Quando você se coloca como prioridade. Se você não se coloca como prioridade da sua vida, você não muda nada. Bom dia, Flá. Você não muda a sua vida. Não tem como você mudar a sua vida fazendo tudo para todo mundo. É por isso que autoconhecimento é uma coisa que de uma certa maneira é detestada pela maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas, a maioria está no automático. E você que está aqui, presta muita atenção, você já é alguém fora da média, fora dessa média, dessa mediocridade que a gente tem. Parabéns. Coloca aqui um coraçãozinho para você, ó. Parabéns por você estar aqui. Porque você está buscando o autoconhecimento. Talvez por conta da dor que você está vivendo, porque você está num processo evolutivo, não interessa. Mas você já é alguém fora dessa média. Porque a maioria está o quê? Dentro de uma vida no piloto automático. As pessoas não querem saber de autoconhecimento.
Por isso que quando você começa a se autoconhecer, as pessoas estranham, as pessoas zombam de você, as pessoas te desacreditam. Porque na verdade, o que elas querem? Elas querem que você continue do jeito que você está. Por quê? Porque tá bom pra elas. Tá bom pra elas. Você acha que eu quero que você, que vinha aqui fazer faxina na minha casa, a hora que eu pedia, agora você diz não pra mim? Não, eu não quero essa pessoa. Eu quero aquela que faz tudo pra mim, aquela que, nossa, vem... eu quero que você faxine agora na madrugada. Sim, senhor. Eu vou faxinar aí na madrugada pra vocês. Então, é por isso que você vai precisar, presta atenção, quebrar esse padrão. E para quebrar esse padrão, você precisa curar a sua ferida emocional. Você precisa identificar qual é e curar essa ferida emocional. Essa ferida emocional, ela está ativa e ela está sustentando esse padrão. Esse padrão de dizer sim para todo mundo e não se colocar como prioridade. Enquanto você não mudar esse medo que existe aqui, esse medo imaginário, e não ressignificar isso, você continua com o mesmo padrão. E 2, o que você vai precisar também? E eu quero que você escreva aqui: blindagem emocional. Blindagem emocional é um processo de domínio dos medos, especialmente os imaginários. É o domínio dos pensamentos do tipo, nossa, será que agora aquela pessoa que eu estou dizendo não, ela vai me excluir da vida dela? Esse tipo de pensamento que você vai dominar. Você vai falar assim, quando você tem blindagem, você sabe que aquilo é apenas um pensamento. E é o domínio das suas emoções. É você dominar as suas emoções. Ter blindagem emocional é essencial para você se priorizar. É muito difícil você conseguir se colocar como prioridade quando você não tem blindagem emocional. É muito difícil. E como que eu sei disso? Porque no meu processo de saída de um sofrimento que eu vivia e que tinha a ver com o Daniel, blindagem emocional, preciso disso hoje. Quando eu comecei esse meu processo, eu tenho certeza, se eu não tivesse blindagem emocional, se eu não tivesse o domínio dos meus medos, dos meus pensamentos, das minhas emoções, eu não estaria aqui. Eu teria desistido. Eu não teria aguentado a pressão. Eu não teria aguentado. E ter blindagem emocional é você aguentar a pressão para atravessar muitas vezes um deserto. Sem água, sem nada. É você atravessar por um tempo um deserto. E não é fácil atravessar um deserto. Entende isso? Então, ter blindagem emocional. E blindagem emocional é preparação, como eu falo aqui sempre, é preparação para você mudar de vida. Você adquire blindagem emocional se preparando, com os conhecimentos certos, com acompanhamento, com direção. Você não compra blindagem emocional na farmácia, seria ótimo, mas você não compra. Você precisa se preparar. E é por isso que coragem é felicidade. Como eu falo todo dia aqui, coragem é felicidade. Por quê? Coragem é ação com preparação. Quando você se prepara, você age. Você está preparado para agir. Quanto mais você se prepara, a sua ação vai ser melhor. É como você ir à academia. No primeiro dia dói, não dói? Você volta da academia arrebentado. Dói até o fio de cabelo que você não tem. Dói. Só que no segundo dia, terceiro, quarto, conforme os dias vão passando, você consegue o quê? Consegue levar isso melhor. E não dói tanto. E já não dói tanto. Por quê? Porque você está preparando o teu músculo já está preparado. Teu músculo, os teus ossos, enfim, todo o seu corpo já está o quê? Melhor preparado para receber aquela carga. Entende? E nessa mudança de vida que você quer, você vai precisar estar preparada. Por quê? Porque do momento que você disser não,
Não, eu não vou fazer faxina na sua casa na madrugada. A hora que você disser não, vai ter uma reação. Toda ação gera uma reação. Ou você acha que o teu marido, a tua esposa, a mamãe, o papai, os amigos vão falar assim: ah, tá bom, eu entendo que agora você quer se priorizar, claro, desculpe, eu não devia ter te chamado para fazer a faxina aqui na minha casa na madrugada, me perdoe. Você acha que vai ser assim? Não vai. Então, se eu não tiver essa blindagem emocional, eu não aguento a pancada. Eu não aguento a pancada. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho. E eu quero que você escreva aqui: coragem é felicidade. Escreva aqui e eu vou, como eu faço todos os dias, printa a tela e publica aí no seu Instagram para você guardar isso. Coragem é felicidade. Dá esse comando para sua mente. Coragem é felicidade. Quando você age preparada, você vai poder viver momentos mais felizes. Quando você entende que coragem, ação com preparação, é isso que vai mudar a sua vida, é isso que vai permitir que você tome uma grande decisão para sair do sofrimento, a sua vida muda. Coragem é felicidade. Então printa essa tela com coragem e felicidade aqui e me marca lá no Instagram, vou ter o maior prazer de compartilhar você. Boa, Carmen, coragem e felicidade, ação com preparação. Boa, Vânia, excelente, excelente. Flá Cabreira, ótimo. Simone, Suzana, a Jaque já fez, legal, obrigado, Jaque. Isso, coragem é felicidade. E aí lembra do que eu falei há pouco, o custo de você continuar aceitando tudo, aceitando fazer a faxina na casa das pessoas na madrugada só porque elas querem ficar vendo Netflix. Claro que isso aqui é uma linguagem, é uma figura de linguagem, é uma metáfora, mas muitas vezes é isso. As pessoas exigem de você coisas absurdas e você faz, mesmo não querendo fazer. Isso tem um custo muito alto. Porque, além de tudo que a gente falou, isso abala, sabe o quê? A sua autoestima. Isso abala a sua autoestima. A Vânia, eu sempre ajudava uma vizinha. Um dia não pude. Ela ficou uma semana sem olhar na minha cara. Isso diz muito mais, Vânia, sobre a sua vizinha do que sobre você. Porque você sempre se dispôs a fazer. Mas aí é nessa hora também que a gente conhece as pessoas. Isso é muito bom para a gente filtrar. Quem são as pessoas que estão conosco porque elas querem realmente a nossa amizade, elas valorizam realmente quem nós somos, ou elas querem você porque você é uma ajudante, uma empregada para elas? Porque é muito fácil, como eu falei, para quem sofreu a ferida da rejeição, do abandono, da humilhação, a dor é tão grande, porque essa ferida está aberta, que eu não quero viver isso de novo. Então, se eu tiver que fazer a faxina na casa da vizinha às 3 horas da manhã, eu vou lá e faço. Eu vou lá e faço. E presta atenção no que uma coisa que eu vou te falar aqui. Presta atenção, vou até beber uma água. A gente foi meio que adestrado a acreditar que quando nós fazemos pelos outros, nós somos pessoas boas, nós somos pessoas que, por exemplo, de acordo com algumas religiões, nós vamos para um lugar especial, então eu tenho que fazer tudo para todo mundo. A gente é condicionado a isso. Você não fazer algo por outra pessoa, se assim for a sua opção, não te faz uma pessoa pior. Não te faz uma pessoa que vai para um lugar ruim. Não faz. Então para de acreditar nessa bobagem que você precisa fazer tudo para todo mundo, para agradar todo mundo, porque isso é o bem. Não, não é. Muitas vezes é ser bem trouxa fazendo isso o tempo todo. Mas aí pega leve com você, por quê? Porque é o que eu te expliquei hoje no Mentalidade Yogata. Você atende um padrão por conta de uma dor
que você viveu, por conta de uma ferida emocional. Então, enquanto essa ferida emocional não for curada, você vai seguir nesse mesmo padrão. Você pode sair daqui hoje, por exemplo, decidida a dizer não para todo mundo. Isso vai durar uma semana, infelizmente. Porque o padrão, se ele não é mudado na raiz, ele logo se sobrepõe à sua motivação. Tudo bem? A Tati, deixa eu ver aqui. O problema é que às vezes fazemos pelos outros e não fazemos por nós. Esse é o problema, sem dúvida nenhuma. Podemos continuar fazendo desde que não passe em cima das nossas vontades. Isso, e dos nossos valores. Entendeu? Sim. O que não dá para fazer... Qual é o problema aí, Tati? É quando você não se coloca como prioridade. E para se colocar como prioridade, você vai ter que dizer alguns nãos. Sim, você pode equilibrar, por exemplo. E aqui, Tati, eu vou dar um exemplo que você conhece muito bem. Eu posso cuidar da minha mãe, do meu pai, e usar parte do meu tempo para isso? Sim, claro. Claro que você pode, se esse é o seu desejo. Agora, o que não pode é você se negligenciar, você se deixar de lado, você se abandonar. Isso você não pode. Por quê? Porque o que vai acontecer? Você não vai ter, daqui a pouco você não vai ter nem forças para ajudar a sua mãe. É o que eu falo muito sobre aquela metáfora do avião. Quando você anda de avião, né, antes da decolagem, né, a aeromoça lá, o piloto, ele começa a falar, né, meio enrolado às vezes, o áudio ruim, e aí ele fala o quê? Dando as instruções, se você está do lado de uma criança, se uma máscara cair, primeiro coloque em quem? Em você e não na criança. Nossa, mas é uma criança. Não, primeiro em você. Por quê? Porque você precisa estar forte e consciente para ajudar a criança. Senão você não ajuda a criança. Se você põe primeiro na criança e você... Vamos imaginar, você desfalece ali, a criança está sozinha e está perdida. Porque ela é uma criança. Tudo bem? Então, primeiro você tem que estar forte para poder ajudar as pessoas. E claro, as pessoas que são importantes para você. O grande problema do medo de não agradar, esse medo de desagradar, de fazer com que as pessoas te rejeitem, te abandonem, ou até mesmo te humilhem se você não fizer o que elas querem, é que você está enfraquecendo. E ninguém muda a vida fraca. Ninguém muda. Por isso que a primeira coisa quando você decide mudar de vida é você olhar para dentro. Quando eu olho para dentro, eu preciso me fortalecer. E é onde entra a blindagem emocional. Blindagem emocional é isso. Blindagem emocional no programa, para quem já fez, algumas pessoas sabem. A gente vai cuidar das feridas emocionais. A gente vai identificar qual é a tua ferida. E a gente vai ressignificar isso. Para que depois você tenha ação, para que você faça isso para valer. Não é à toa que muitas pessoas, depois da blindagem emocional do meu programa, o programa que eu fiz, foram 12 turmas, muitas pessoas, principalmente mulheres, pedem o divórcio. Por quê? Porque a partir dessa força, dessa blindagem, elas conseguem sustentar a decisão. Então elas conseguem dizer não com muito mais tranquilidade. Tudo bem? Eloide, primeiro cuidar de mim e em um caso de necessidade ajudar os outros. Sim, e se você quiser ajudar, né? E aqui o que eu estou dizendo, por favor, entendam isso. Não é que você tem que se tornar uma pessoa egoísta, nada empática, não é isso. Mas existe um limite.
Eu faço, por exemplo, eu estou fazendo agora sessões de avaliação gratuitas. De graça, eu estou doando o meu tempo para as pessoas. Mas tem um limite. Por exemplo, uma pessoa me perguntou o seguinte: podemos marcar no domingo? Não, no domingo não. Porque domingo é um dia, para mim, que eu fico com a minha família, que eu descanso. Não, domingo não. Nossa, mas você não está fazendo gratuito? Não, estou fazendo gratuito, mas dentro das minhas regras. Dentro das minhas regras. Dentro das minhas regras, eu tenho limites. Então, aos domingos eu não vou fazer isso. Faz sentido isso para você? Então, entenda que você precisa aprender a colocar limites. Porque se você não colocar os limites, sabe aquela plaquinha de não pise na grama? E ainda tem gente que pisa na grama, não é? Tem gente que pisa na grama. Se você não colocar essa plaquinha de não pise na grama, as pessoas vão pisar, porque elas não sabem se pode pisar ou não. E quem coloca é você. É você que tem que colocar. É você que tem que colocar essa plaquinha de, opa, daqui não. O problema de você ter medo de desagradar as pessoas é que você não consegue colocar essa plaquinha. E as pessoas pisam. Você, por exemplo, imagina que você está com a sua casa limpinha. Você limpou, passou o dia inteiro limpando a casa. Imagina isso. Sabe aquela faxina bonita que você faz, né? Aquela que você fala, nossa, ó, tudo brilhando. Você deixa que alguém chegue, um desconhecido na sua casa, e fala, oi, tudo bem? Eu sou o Márcio Ogata, eu trouxe aqui o lixo da minha casa, deixa eu jogar aqui na sua sala. Você deixa as pessoas fazerem isso? Você provavelmente não deixa, né? Você provavelmente vai reagir. Só que é o que você acaba fazendo com a sua vida quando você não coloca limites, quando você diz não, opa, não, isso eu não vou deixar você fazer, isso eu não vou fazer para você. Só que se você não curar suas feridas emocionais, esse padrão persiste. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Bom, era sobre isso que eu queria falar hoje no nosso Mentalidade Ogata, a nossa dose diária de coragem. Quero desejar para você um ótimo final de semana. E sim, na segunda-feira, 8h15 da manhã, horário de Brasília, estaremos juntos. Tá bom? Grande abraço. Tchau.